Oi, gente, tudo bem por aí? Tá começando Conexão Cultura, programa que conecta você à cultura da nossa cidade, São José. Oi, Vicky. Tudo bem, Ti? Tudo bem? E no Conexão de hoje você é nosso convidado e convidada para conhecer espaços aqui de São José que são verdadeiros tesouros para a cultura da cidade e que talvez você ainda nem conheça. A gente vai começar pelo ateliê da Thaís Nozaki. Conhece? É artista gráfica e ilustradora que desenvolve um trabalho muito legal, muito interessante com estamparia, das artes visuais e aplicadas até gravuras. A gente também vai dar um passeio no Ecomuseu, um museu diferente que integra comunidade e meio ambiente ao patrimônio cultural. E você, já conhece as bibliotecas de São José? Pois então a gente vai te mostrar como é simples fazer uma carteirinha e aproveitar todo o acervo. Só na Biblioteca do Centro, a Cassiano Ricardo, são mais ou menos 30 mil livros. Fica aqui com a gente, Conexão Cultura de hoje está só começando. E para começar o nosso Conexão Cultura de hoje, a gente vai mostrar para você um pouquinho do trabalho da Thaís Nozaki. Ela é ilustradora, artista gráfica e desenvolve um trabalho muito lindo com estamparia aqui em São José, né? Isso, e para criar peças únicas e super interessantes, ela usa diferentes técnicas, como a xilogravura. Olha só! Thaís, antes de mais nada, eu já quero agradecer por você ter aceitado a nossa presença aqui, dividir um pouquinho da sua história, mostrar um pouquinho dos seus trabalhos. Eu que agradeço a presença de vocês, Tamires. E sejam super bem-vindos, vai ser uma honra conversar com vocês. A gente estava até comentando aqui com o Marquinhos, que é o nosso cinegrafista, que realmente, Thaís, seu estúdio parece uma galeria de arte, porque a gente já consegue ver seus trabalhos e tem um pouquinho de tudo, né? Conta pra gente já, então, um pouco das técnicas que você costuma usar para fazer os seus trabalhos. Bom, então vou começar pelo começo, que foi a encadernação. Certo. Então, primeiro vieram as encadernações, utilizando a capa como suporte, né, dos meus desenhos, das minhas ilustrações. Foi por essa necessidade. Uhum. E daí fui para a xilogravura. Certo. Da xilogravura, ao contrário do que muitos fazem, fiz o caminho inverso. Depois da xilogravura, eu fui para o desenho, para a ilustração. Daí agora eu estou trabalhando com matrizes de stencil e serigrafia. Então, trabalhos que eu mesclo técnicas de impressões manuais. E trabalho junto com a xilo e com a linoleogravura também. Perfeito, Thaís. Então vamos aos poucos. Por exemplo, então, falando da encadernação, tem toda essa questão da arte que você faz nas capas, né? Então aqui é xilogravura? Isso. Então a gente tem esse processo de xilogravura e você também faz toda essa questão da encadernação mesmo, né? Sim. Então conta pra gente um pouquinho de como é que funciona, né, esse processo. A encadernação é uma paixão minha, assim. Eu acho que todo artista gosta de um caderno, né? Jornalista também. Ah, jornalista também. A gente já descobriu que a gente tem isso em comum. Então, foi por necessidade mesmo. Eu comecei a fazer quando eu estava trabalhando numa loja, numa papelaria, e eu não tinha dinheiro suficiente para comprar aqueles cadernos super caros de artistas, para aquarela e tal. Então, eu comprava material barato e ia fazendo os meus cadernos. Depois eu descobri que eu poderia colocar os meus trabalhos nas capas desses cadernos. Então, daí uniu o útil ao agradável, a encadernação veio nesse sentido. E daí agora a gente consegue ver aqui que cada capa, né, de um caderno tem uma obra de arte, gente. Isso. É maravilhoso, de verdade. São tiragens pequenas, né? Porque como é feito tudo manual. Perfeito. E Thaís, fala pra gente então um pouco do que é a xilogravura, né? Às vezes quem tá em casa não sabe como é que funciona esse processo. Explica pra gente um pouquinho como que é. A xilo, ela é uma das técnicas mais antigas de reprodução de uma arte. Certo. Tá? Ela recebe luz na sombra e é como se fosse um desenho, só que ele é em relevo, em alto relevo. Então a gente vai cavando com goivas, que são as ferramentas apropriadas, até tirar a luz do que se chama a matriz xilográfica, para depois entintar. Daí entinta e coloca numa prensa como essa
por exemplo, a prensa prelo é o tipo da prensa. Certo. Então, consegue transferir assim a imagem para o papel. Perfeito. Depois a gente pode até pedir para você mostrar talvez mais alguns dos seus equipamentos, Sim. Thaís, mas assim, por exemplo, você tem então a madeira, né? E daí você vai entalhar a madeira. Isso. E aquilo que você então tirou da madeira ficam esses espaços mais claros, né? Vira a luz. Isso, vira a luz. Exatamente. E o restante, que é a madeira, é essa sombra, né? Que é a tinta, no caso. Que recebe a tinta. Perfeito. Passando então para o próximo, as ilustrações. As ilustrações também são maravilhosas, né, Thaís? Até se você quiser contar um pouquinho da história desses trabalhos aqui, você estava me contando que foi durante a pandemia, né, que você Sim, é de começou 2020. com essa série. Perfeito. Foi no primeiro ano da pandemia. Eu quis brincar um pouco brincar assim, no sentido de deixar um pouco mais leve a situação do uso de máscaras, né? Certo. Então, passei a trabalhar como se fosse a infância mesmo, né? Uhum. A gente vê São aqui... máscaras infantis. Certo, né? A gente vê animais, a gente vê, né, coisas mais lúdicas, né? Esse aqui Isso. parece uma nuvem, Esse é a máscara de um peixe. um peixe. E surgiu nessa necessidade. Tem Aham. outros tipos também, vamos ver aqui. Tem outros que... Esse daqui, por exemplo, parece algo que traz uma carga emocional mais pesada, né? Mas... É querer esconder, né? É um querer esconder. Que também rolou bastante na pandemia, né? Certo. Esse daqui é uma máscara que imita uma madeira também. Vieram todas na pandemia no intuito de deixar um pouquinho mais leve a nossa situação, a minha pelo menos, Sim. sabe? Aham. E é isso, esses trabalhos. E é engraçado, gente, porque eu já conheci um pouco do trabalho da Thaís nessa época, segui ela no Instagram, e eu lembro, né, Thaís, de quando você começou a postar essas ilustrações, e eu lembro que foi a sua obra, o seu trabalho, a sua arte, as coisas que você escreviam também, me ajudaram muito nesse processo, porque algumas das coisas que você estava sentindo, eu estava sentindo também. Acho que muitas pessoas, outras pessoas que acompanharam o seu trabalho também tiveram essa reciprocidade. Então, realmente, a arte nesses momentos, ela é um apoio, né? Ela é um conforto. Acredito que tanto para quem produz quanto para quem consome, para quem entra em contato. E fala pra gente também disso na sua vida, né? A arte para você também te ajuda a manter um equilíbrio? Com certeza. A arte me trouxe de volta, eu digo que ela trouxe de volta de uma depressão, né? Então, assim, antes de eu me tornar profissional e encarar a arte como profissional, ela era terapêutica. Então, foi bem interessante nesse sentido. Eu lembro que o meu pai, ele me resgatou nesse momento, trazendo lápis carvão, papel, caneta. Então, ele me botou para trabalhar mesmo, sabe? Algo dizendo assim, para de pensar besteira e vamos fazer a arte, que a arte vai te ajudar. E de fato ajudou, de fato ajudou. Então, a arte para mim, além de trabalho, né, ela é terapêutico, até hoje. Então, vira e mexe eu tô em terapia, busco o equilíbrio em algumas outras formas e também o desenho faz parte disso, faz parte desse tratamento. Perfeito. Entra mesmo, né, como um instrumento terapêutico, né? Entra e funciona bem, viu? Eu acho que as pessoas deveriam dar mais importância para a arte que salvou tanto a gente na pandemia, né? Sim. Quem que ficou sem arte? Me diga. Não, todo mundo, né? A gente não podia sair de casa, então quantas pessoas não tiveram como consolo também a música, filmes, obras de arte, né, ilustrações, poder Sim. acompanhar outros artistas pelas redes sociais. Sim. Eu fui uma dessas pessoas. Sim, a rede social ela aproximou bastante a gente, né, durante esse momento pandêmico, mas eu confesso que eu fiquei saturadíssima
e tive que dar um tempo das redes sociais. E Thaís, e só pra gente completar então esse passeio que a gente está fazendo pelos seus trabalhos, né, conhecendo as suas diferentes técnicas, a gente não falou desse aqui ainda. Conta pra gente um pouquinho aqui do que você, né, qual é a composição, quais são as técnicas que você usa aqui. Aqui eu tenho a serigrafia de stencil, que é usar as máscaras de stencil, por exemplo, para, junto da matriz serigráfica, trazer esses efeitos de textura. E aqui nesse trabalho eu não só trabalho com a textura, mas também com cores, tá? E essa nova série, depois eu quero levar ela para o digital novamente para ficar bem com cara dessa aqui. Certo. Essa daqui, esse trabalho aqui, então, a gente consegue ver, seria algo assim, só que várias camadas, né? Com mais outras camadas, exatamente. Como esse trabalhos aqui, né? Eles são várias camadas analógicas, mas depois eu passo pro computador e faço mais camadas, sobrepondo mais camadas para trabalhar a opacidade, a luz, matiz, enfim, as cores, né? Certo. Eu acredito, né, Thaís, que como esse é um trabalho que ele soma muitas técnicas, muitos processos, ele também demora um tempo, né, para você poder fazer isso, né? Sim, demora para fazer e também demora para maturar, né? Certo. Para você parar, olhar, estudar, ver como é que tá a situação, se corresponde mesmo com o que você... E dar um fim no trabalho é muito difícil. Então tem esse tempo. E também tem o tempo do apego que eu falo, meu Deus, não vou vender, vou deixar comigo. E Thaís, agora que a gente já conheceu um pouquinho do seu processo, né, quero saber então do futuro. Já tem mais planos? Conta pra gente o que vem por aí. Temos um projetão vindo por aí, nosso projeto Matrizes, passou no Fundo Municipal de Cultura daqui de São José. E estamos aí para o ano que vem, uma exposição coletiva com 10 mulheres, trazendo as mulheres da gravura aqui da região, de São José e região. Então vai ser bem bacana pro ano que vem. Ai, que legal. Avisa a gente, Thaís, quando estiver acontecendo pra gente acompanhar. Vocês aqui. Pode deixar que a gente volta. Thaís, mais uma vez, muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Obrigada a você, obrigada Marquinho, obrigada galera. É isso. Ai, obrigada, Thaís. Massa! Obrigada. Thaís, foi um enorme prazer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. A gente gostou muito das suas obras e da sua arte. E você que está acompanhando Conexão Cultura e gosta de viajar, fazer um passeio, se prepara. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai dar uma volta por aí. Na volta vai dar uma volta. A gente vai conhecer o Ecomuseu, que fica aqui em São José. É um museu bem diferente. Não sai daí não. De volta com Conexão Cultura, eu falei para vocês que ia ser super rápido e agora eu te convido para ser nossa companhia no passeio pelo Ecomuseu daqui de São José dos Campos. É um espaço que junta um pouco de todas as riquezas da cidade, desde o patrimônio cultural até o ambiental. Os grandes objetivos por lá são compartilhar saberes e colaborar com o desenvolvimento de São José. Olha só. A nossa conexão de hoje é com o Ecomuseu dos Campos de São José. Um museu diferente, não feito de coisas, mas sim de saberes e fazeres. Bom, o Ecomuseu é um privilégio, porque estar aqui é mágico. O Ecomuseu, como o pessoal gosta de falar, é um museu de território. Então, qual que é o acervo? É o acervo das pessoas que se agregam.
é o acervo de quem chega. Então, o acervo do Ecomuseu é infinito. Porque se a pessoa sabe cozinhar, o acervo do Ecomuseu é a culinária afetiva que ela vai trazer. Minha arte é o papel machê. Então, o acervo do Ecomuseu é a minha arte. Tudo que eu criar vai ser uma parceria com esse espaço de pessoas criativas, afetivas e extremamente respeitosas com a verdade do outro. O Ecomuseu é um conceito de museu feito para preservar o patrimônio cultural local, criado e mantido pela própria comunidade, com o apoio de organizações públicas e privadas. Também conhecido como Museu de Territórios, o Ecomuseu existe de acordo com a vontade e as necessidades da região em que ele está inserido. Então, o Ecomuseu ele é uma proposta da museologia, uma proposta de museu que entende que o território é seu acervo. Não o território em si, mas os bens culturais que as pessoas querem mostrar para a sua comunidade, querem mostrar para a cidade. E com isso, dentro dessa relação que estão os bens culturais, estão também os bens ambientais. E a gente, a partir desse trabalho nosso, que a gente faz de valorização, né, a gente começa a falar de patrimônio cultural, patrimônio ambiental. Nós é que fazemos o museu acontecer. Se não tiver comunidade, não tem museu, o museu fica vazio. Porque não é um museu de coisas, é um museu de saberes. É diferente. Com o nome Campos de São José, o Ecomuseu do município existe desde o ano de 2015, com uma área de abrangência que inclui 17 diferentes bairros que se conectam. Nesta região, o foco do Ecomuseu são práticas ambientais, uma prioridade definida justamente por ser uma forte característica identificada pela comunidade. Aqui, boa parte dos conhecimentos estão conectados ao meio ambiente. Como o Ecomuseu trabalha com e para a comunidade, eles trazem para a gente a demanda, né? Então, o que por exemplo, a questão da água, né? A gente está num período de seca. Então, como vamos solucionar essa questão? Como vou regar as coisas da minha horta, né? Então, junto com a comunidade, a gente pensa em soluções, em tecnologias sociais. Então, alguém pode trazer uma mangueira, outro pode ajudar com a mão de obra, e nisso a gente soluciona junto um problema que eles têm. Por que o Ecomuseu vai se envolver com restauração vegetal? É porque isso é um desejo da comunidade, isso é uma vontade das pessoas de que haja essa conservação das áreas. E como por aqui a cultura está muito voltada para a natureza, foi criado o Departamento de Agroecologia. Dentro do Departamento de Agroecologia, a gente trabalha muito com as hortas urbanas e a compostagem, que está totalmente uma atrelada à outra, né? E dentro dessas duas leques que a gente trabalha, existem 1 milhão de leques também, né? Então a gente vê o que a comunidade necessita, como a gente pode apoiar e principalmente mostrar para as pessoas que elas têm esse saber se fazer também dentro delas, né? Que muitas vezes elas não têm esse autorreconhecimento mesmo do saber e fazer. Então, basicamente, o Ecomuseu fornece a estrutura para que a comunidade preserve seus conhecimentos e culturas, assim como seu espaço físico. Por isso, além da conservação ambiental, diversas outras atividades são desenvolvidas por aqui. Entre elas, a roda de conversa, que é onde tudo se inicia. Na roda de conversa, todos os membros da comunidade se reúnem para decidirem o que precisa ser feito. A programação do Ecomuseu dos Campos de São José é bem diversa. Ela é aberta ao público em geral, gratuita e tem atividade para todas as idades. Então, às segundas-feiras a gente se reúne para as rodas de conversa, que a gente discute junto com a comunidade, né, as demandas das atividades, das ações que a gente pode promover em parceria, né, com as pessoas, com as instituições. Inclusive, né, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, esse é o nosso primeiro convite, que venha conhecer a roda, e entender um pouquinho mais da nossa dinâmica e de como a gente promove essas ações. Além da roda de conversa, existem outras atividades, como café na horta, a horta comunitária, compostagem, o manejo da agrofloresta, aulas de teatro, violão, capoeira, oficina de papel machê e arte sustentável,
feiras de saberes e fazeres e até ensaio aberto de um grupo musical do Ecomuseu. A gente se reúne para fazer música, né, brincar, enfim, tem também, né, um estudo musical, onde a gente é realizado, né, mediado, aliás, pelo Sérgio Sena, que é um grande parceiro do Ecomuseu, então ele traz o conhecimento de percussão e musical que ele tem para a gente conseguir desenvolver algumas ações musicais. Bom, como vocês podem ver, a integração social, o compartilhamento de conhecimentos e o trabalho em equipe acabam sendo protagonistas por aqui. E as atividades continuam surgindo conforme as necessidades da comunidade. Além dessa programação fixa aqui do núcleo e dentro dos bairros de abrangência direta, dentro da nossa programação tem algumas atividades também mais pontuais, né? Que a gente vai dialogando, como eu disse, com a comunidade, entendendo as demandas e planejando essas atividades. E todos sentamos na mesma mesa para partilhar o mesmo pão. Mas é uma fraternidade real. Então a gente vai lá para o outro bairro para ajudar nas hortas. O pessoal dos outros bairros vem para cá. Se eu precisar de ajuda com alguma peça, eu vou ligar para algumas pessoas. Gente, como é que eu faço isso aqui? Qual a estrutura física e tal? Vai ter apoio. Então é isso, é um exercício de solidariedade. Comi alface hoje que eu peguei da horta. Qual horta? A horta que eu participo, comunitário no Vista Verde. Nisso, os vizinhos também vão se atrelando, se conhecendo mais, né? Então, além da educação ambiental, existe o espaço do social ali. A sede do Ecomuseu fica no bairro Vista Verde e desde 2015 muitas ações foram desenvolvidas por aqui e também aos arredores, nos outros bairros participantes. Entre um dos principais trabalhos feitos, temos o plantio de árvores. Mais de 1.500 foram plantadas na região e a meta é continuar plantando, buscando a criação de um corredor ecológico entre os bairros para a preservação da fauna e da flora. Eu amei conhecer o Ecomuseu, gente, e a melhor parte é o fato dele ser um espaço aberto a todos. O Thiago, você, eu, todo mundo pode participar das atividades, das rodas de conversa, das ações e fazer parte desse movimento pelo autodesenvolvimento e também pelo desenvolvimento social. Trabalho muito importante, né? Agora, muito importante também, sabe o que é? Você tá sempre bem informado, com a leitura em dia, e você consegue fazer isso muito facilmente em São José dos Campos com as bibliotecas municipais. Ao todo são 5, tem uma inclusive bem especial, que fica bem ali na região do centro, Rua 15 de Novembro, que é a Biblioteca Cassiano Ricardo. Se ainda não conhece, Tami, você conhece? Eu não conheço, Thiago, infelizmente, mas você foi levar a gente para esse passeio, né? A gente vai conhecer um pouquinho então da biblioteca e o Thiago vai mostrar pra gente como fazer uma carteirinha, dá só uma olhada. As bibliotecas são espaços vivos. Se você não frequenta, provavelmente não deve saber, mas não tem nada daquela ideia de um espaço parado no tempo, só com antiguidade, livro antigo, nada disso. Sempre tem livro novo chegando no acervo. Este local onde eu tô é um exemplo disso. É a Biblioteca Municipal Cassiano Ricardo, que fica bem no centro de São José. Um prédio que foi inaugurado em 1910, se tornou biblioteca em 1980 e de lá para cá vem oferecendo muita cultura, muito conteúdo, muita informação para os moradores de São José, com um acervo de mais ou menos 30 mil livros. São 5 bibliotecas municipais espalhadas por São José dos Campos, mas como será que as pessoas conseguem aproveitar tudo que tem dentro delas, todo o acervo das bibliotecas? Quem vai tirar as dúvidas para a gente é a professora Sônia, que está aqui ao meu lado. Professora, vamos lá, 5 bibliotecas, mas vamos começar falando dessa aqui, Biblioteca Cassiano Ricardo, bem no centro de São José. É a maior de todas elas, né? É a maior, somos a Biblioteca Central, né, que tem um acervo bem grande e é a maior biblioteca. Nós temos 3 mezaninos, tem uma biblioteca infantil e todo um espaço reservado para exposições para receber os munícipes. Tudo gratuito. Todos os munícipes com residência, né, em São José dos Campos podem fazer a carteirinha e têm acesso a todos os livros. Mesmo que ele não queira retirar o livro para a sua residência, ele pode fazer uso dentro da biblioteca. Além desta biblioteca, quais são as localizações das outras, os bairros?
Nós temos a Biblioteca Jansen Filho, que fica no Campo dos Alemães. Nós temos a Biblioteca Hélio Pinto Ferreira, que fica no Jardim das Indústrias. Nós temos a Biblioteca Helena Molina, que fica no Engenho de Melo. E temos a Biblioteca Centro da Juventude, que fica dentro lá do pavilhão do Centro da Juventude. Em cada biblioteca é feita a sua carteirinha individualmente. Na Biblioteca Cassiano Ricardo, ele precisa trazer um comprovante de endereço no próprio nome, que tem que estar com data de vencimento de 3 meses, um documento com foto, e esse documento tem que estar ou no físico, né, em forma física, ou também de forma digital. Então ele não precisa ter ele na forma física, é só trazer o celular que a gente também aceita. E na Biblioteca Cassiano Ricardo cobra-se uma taxa de R$2 anual para a confecção da carteirinha ou a renovação. Nas demais, ramais não precisa da taxa de R$2. Nas demais, então, é de graça. Isso, correto, é de graça. E aí, cada biblioteca tem a sua carteirinha. Não adianta eu fazer, então, minha carteirinha aqui na Cassiano Ricardo e querer usar em Eugênio de Melo. Cada uma tem a sua. Isso, cada biblioteca deve ser feita individualmente essa carteirinha. Cada uma atende o seu munícipe. E se a pessoa quiser vir aqui na biblioteca e só entrar, dar uma volta, ler um livro, pode fazer isso sem a carteirinha ou não? Pode fazer sim a carteirinha. Ele vai retirar o livro e vai fazer a leitura apenas no espaço interno, em todas as bibliotecas. E qual então que é a grande vantagem, ou quais são as grandes vantagens em ter a carteirinha? Ele pode levar para casa 2 livros, até 2 livros. Ele fica com esse livro por 10 dias úteis, podendo ser renovado quantas vezes forem necessárias, desde que não haja nenhum munícipe na lista de espera deste livro. E ele também tem a liberdade de conhecer mais os acervos, né? Então ele vai levando, vai lendo, vai levando, vai lendo e pode compartilhar com a família também. Imagina só, 5 bibliotecas públicas municipais, todas abertas o tempo todo, quantidade de livros, em uma só 30 mil livros, é coisa pra caramba. É muita coisa, né? E cheio de clássicos, né? Da literatura nacional e internacional, Thiago. Muito, só reforçando então, tá? Se for fazer a carteirinha, tem que fazer uma pra cada biblioteca, não adianta fazer sua carteirinha lá em Eugênio de Melo e querer usar na do centro, ou vice-versa, tá? Então fica atento nisso. E o nosso programa vai ficando por aqui, a gente agradece muito a sua companhia e olha, continua acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, por favor. Isso mesmo, você pode acompanhar a nossa programação na TV aberta, canal 12.3, ou então pelo nosso Instagram, @TV Câmara SJC, e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/@TV Câmara SJC. Lá você encontra toda a nossa programação para assistir quantas vezes quiser, e ainda tem vários bastidores. É isso mesmo, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!